Olá a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. O professor aqui está iniciando mais uma aula de introdução, os conteúdos a serem abordados envolvendo as leis do seno e do cosseno. Então, basicamente, o que são essas duas leis? Muito simples. Primeiramente, eu preciso pensar da seguinte forma. Quando eu vou falar em relações métricas no triângulo retângulo, como o próprio nome diz, eu estou estudando o triângulo retângulo. 3 lados, 3 ângulos. Como eu tenho um triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo reto, conhecido como o ângulo aí de 90 graus. Bom, quando eu vou aprofundar isso, eu vou fazer as relações métricas de medidas externas. A medida interna seria também a altura. Então, a gente utiliza aquelas relações que o professor passou na aula anterior para vocês, faz aquele desenho onde eu consigo identificar pelo menos 3 triângulos, um triangulinho, um triangulão e junção dos dois triângulos, formando o terceiro. Então, a gente consegue fazer essa relação aí. Depois, as relações métricas, existem as relações trigonométricas. O que são relações trigonométricas? É quando eu trabalho com medidas que envolvem ângulos, ou seja, trigonométricas. 3, gono, ângulo, métrica, medida. Medida dos 3 ângulos. E essas medidas, a gente utiliza as relações fundamentais, que são seno, cosseno, tangente. Seno seria cateto oposto por hipotenusa, cosseno, cateto adjacente por hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, feito isso, eu estou falando sempre em valores que têm triângulo retângulo. Tanto as relações métricas quanto as relações trigonométricas no triângulo retângulo, eu falo de triângulo que tem ângulo reto. Mas e se não tiver o ângulo reto? Aí eu não posso usar as relações métricas e muito menos as trigonométricas, porque eu só trabalho com ângulo de 90 graus. Aí chega-se então à lei dos senos e dos cossenos. De uma forma bem rápida, vamos fazer uma revisãozinha aí de alguns conteúdos básicos. Então, por exemplo, quando eu falo em triângulo, são 3 lados, Esse triângulo ele pode ser de alguns tipos. Primeira maneira, então, o triângulo retângulo, como o professor falou bastante, aí, vai possuir o ângulo reto. O triângulo ele pode ser um triângulo isósceles, ele pode ser um triângulo escaleno, um triângulo equilátero. Vamos lá? Triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. Triângulo equilátero, como o próprio nome diz, látero, tem os 3 lados iguais. Triângulo escaleno, os 3 lados diferentes. E triângulo isósceles, 2 lados iguais. Quando eu falar em relação a ângulo, eu tenho o ângulo que pode ser ângulo agudo. Ângulo agudo é quando eu tenho um ângulo menor, certo? Que 90 graus. Ele vai de 0 a 90, está no primeiro quadrante. O ângulo pode ser obtuso, que é maior que 90 graus e menor que 180. Maior que 90, menor que 180. Isso são algumas relações importantes, Dentro do ciclo trigonométrico, se eu for falar em valores de seno, Então, começa com 0, 1, 0, menos 1. O que é isso que o senhor está falando? A seno de 0 graus seria 0, 80, 0, 270, menos 1. Quando eu falar em cosseno, 1, 0, menos 1 e 0. Seno de 0 ou 360 será 1. De 90 vai ser 0. 180 menos 1, 270, 0. Muito bem. Então, o que é essa lei dos senos? Então, vamos compreender elas aí. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui, ó. Essa figura, tá? Ela é composta por um triângulo, como a gente consegue observar aqui, E esse triângulo, ele tem o vértice, lembrando que letras maiúsculas são chamadas de vértice, Ele tem o vértice aqui P, vértice F e vértice Q. Então, nós temos 110 graus, 1,50 km. Então, vamos dar uma olhada nessa atividade aí, que ele traz para nós de abordagem. Para calcularmos a distância de um ponto situado em uma praia até um farol em uma ilha,
uma pessoa utilizou os procedimentos escritos a seguir. A partir de um ponto P, onde a pessoa estava inicialmente, caminhou-se até um ponto Q. Então, ela estava no ponto P inicial, caminhou-se até Q. Distante 1 km, como vocês estão observando aqui. IP. E onde também se pode ver a ilha, medindo um ângulo PQF. PQF. Mostrando que o ângulo, exatamente aqui no vértice Q, né, tem 110 graus. E QPF. QPF, 50 graus. Toda vez que aparecer esse acento circunflexo, né, é a parte de ângulo, tá? Obtendo, respectivamente, 110 e 50 graus. Qual a distância aproximada entre o ponto P e o farol F? Entre P e o farol F. Vamos ver. Uma das maneiras de resolver esse problema é dividir o triângulo PQF em dois triângulos retângulos e utilizar as relações trigonométricas, tá vendo? Então, um ressalto importante aqui, ó, triângulo retângulo. Tá? Essa seria a estratégia de resolução. Triângulo retângulo. E utilizar as razões trigonométricas, certo? Como vimos anteriormente. Essas relações são conhecidas como lei dos senos, ou teorema dos senos, que permite resolver o problema mais facilmente. Então, vamos ver como é que foi feito aqui. Eu posso cortar ou fazer um recorte aqui, ó, pegando um ângulo reto, né? E eu vou ter dois triângulos. Fazer a comparação. Porém, qual que é a definição? Vamos lá. Lei dos senos. Como o próprio nome diz, lei dos senos, eu só vou utilizar conceitos de seno para a resolução do meu problema, da minha situação problema. Em um triângulo ABC, qualquer as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos respectivos ângulos opostos. Então, vamos entender o desenho. A, B, C, ângulo A, ângulo B, ângulo C. Note, pessoal, que eu não tenho ângulo aí nenhum obtuso, ou seja, maior que 90 graus. E também não tenho nenhum igual a 90 graus. Porém, observe o seguinte, ó. O vértice A, no vértice A eu tenho o ângulo A. Contrário ao ângulo A, eu tenho a reta A, minúsculo, né? Ou seja, a reta lado, né? Minúsculo. No vértice B, eu tenho o ângulo B. Contrário ao ângulo B, eu tenho a reta Bzinho. No vértice C, eu tenho o ângulo C. Contrário a C, ao ângulo C, eu tenho a reta Czinho. Então, essa é a relação de igualdade. Como o próprio diz a razão, né? A, agora, conceito matemático, é o seguinte. A está para seno de A, B está para seno de B e C está para seno C. Dica. Quando que eu utilizo a lei dos senos? Muito simples. Dica. Lei dos senos. Vamos lá. Lei dos senos. Olha lá. Utilizamos a lei dos senos quando temos dois ângulos, e um lado. Quando temos dois ângulos e um lado. Ok? Quando temos dois ângulos e um lado. Essa é a dica importante, tá? Quando temos dois ângulos e um lado. Que é esse caso aqui, ó. Eu poderia resolver uma boa, né? E essa medida aqui, tá? Por quê? Esse problema é interessante resolver por seno. Pensa assim com o professor. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Então, aqui eu já tenho 110 graus com 50, eu tenho 160.
Falta quanto para 180? 20. Então, aqui, ó, 20, ângulo, né, seria o lado 1 km está para o seno de 20, assim como o x, né, está para 50. Vai ter resolução mais adiante depois. Muito bem. Então, aqui eu tenho as relações, né? Nós vamos fazer isso aqui na nossa aula, tá? Na nossa aula presencial, tá? E agora aqui a gente consegue ir trabalhar, né? Pegar o triângulo, né? Dividir o triângulo. Note que eu tenho o lado Czinho, né? Que está para quem? Para o seno de C. O lado Bzinho está para o seno de B. E o lado Azinho, né? Está para o seno de A. Bom, como o professor tinha comentado, né? A resolução ali, ó. Aqui é 20, então olha só, a distância que eu quero encontrar está para o seno de 110, fez desse lado aqui primeiro, né? Assim como 1 está para o seno de 20, e multiplica cruzado, nós vamos resolver isso aqui em sala depois. Aí vem a definição da lei dos cossenos. Então, lembrando que, professor, quando que eu utilizo a lei dos senos ou dos cossenos? Quando eu não tenho triângulo retângulo. Essa é a ideia, tá? Quando eu não tenho triângulo retângulo, eu utilizo a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Quando que eu uso seno? Eu uso seno quando eu tenho dois ângulos e um lado, né? E nesse caso, então, quando que eu utilizo a lei dos cossenos? Vamos lá. Utilizamos a lei dos cossenos quando utilizamos a lei dos cossenos quando temos dois lados e um ângulo. Dois lados e um ângulo. Então, note que é o contrário. Lei dos senos, eu tenho dois ângulos e um lado. Lei dos cossenos, eu tenho dois lados e um ângulo. Ok? Bem facinho aqui, né? Vai ter uma situação problema. Olha lá que interessante aqui, ó. Aqui eu vou ter dois lados, ó. Um barquinho, 30 quilômetros, 40 quilômetros, né? E o ângulo está aqui, dois lados e um ângulo. Qual que é a forma? Né? Isso aqui nós vamos explicar para vocês tudo nas lives, né? É uma só, tá? A apostila de vocês, ela traz como se fosse três fórmulas, né? A ao quadrado, depois B ao quadrado e C ao quadrado. Na realidade é uma só. Então vamos entender isso aqui, ó. Nesse esboço eu posso representar a lei dos cossenos. Se eu quisesse representar a lei dos senos, eu poderia também, mas o cosseno é o seguinte. O cosseno eu só vou ter um ângulo para trabalhar. Aí, como que é uma maneira prática, professor, fácil de eu guardar isso daqui, né, sem decorar, de uma maneira mais prática, mais usual? Simples. Pensa comigo, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado é o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, teorema de Pitágoras. Menos, ó, o 2 aqui de cima, 2. O que eu tenho depois do sinal de igual, quem é? BC. 2BC. Vezes quem? Cosseno do começo. Então, de novo. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o BC, que multiplica o cosseno do ângulo A. Correto? Tá, e se eu colocar o B? B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Vai ser menos duas vezes o AC vezes o cosseno da frente, que é o B. C ao quadrado. A ao quadrado, B ao quadrado, menos duas vezes o AB, que é depois igual, vezes o cosseno de C. Eu utilizo só a primeira, né? Que eu já sei, eu já sei o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o BC vezes o cosseno de A. Ok? Então, resumindo, utilizamos a lei dos senos e cossenos quando nós não tivemos triângulo retângulo. Quando temos dois ângulos e um lado, lei dos senos. Quando temos dois lados e um ângulo, lei dos cossenos. Beleza? Não deixe de ler o material texto, não deixe de assistir às videoaulas, não deixe de tentar reproduzir os exercícios que nós vamos fazer na live, por favor, tentar não faltar. Beleza? Lembrando que essas aulas nossas, né, gravadas, são apenas uma introdução dos conteúdos que nós vamos aí aprofundar. Então, nas próximas aulas, vamos explicar melhor aí
e principalmente resolver exercícios na lousa sobre lei dos senos, lei dos cossenos, envolvendo as relações de medida, métricas e trigonométricas. Beleza, galera? Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, bons estudos. Tchau, tchau.